A paz do Senhor, a igreja. Graças a Deus que tem nos dado vitória, amém? Neste momento nós damos início ao culto em ação de graças por todas as bênçãos que o Senhor nos deu em 2019 e um culto já de gratidão também, porque temos a certeza de que o ano de 2020 está nas mãos do Senhor e com certeza Ele que é bom, Ele que é perfeito, tem muitas bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Entregamos o ano de 2019 e pedimos ao Senhor a bênção para o ano de 2020. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 66. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Salmo de número 66, do verso 1 ao 5. A palavra do Senhor fala assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Digam a Deus: quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Amém? Vamos colocar de pé nesta hora, vamos orar e entregar a nossa adoração ao Senhor por todos os seus grandes feitos sobre as nossas vidas. Deus Santo, bendito, te adoramos e bendizemos o teu nome, Senhor. A tua igreja vem neste dia, aqui neste lugar, Senhor, se consagrar, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Por isso te louvamos, Senhor, e reconhecemos que tudo de bom vem do Senhor. Por isso te suplicamos que abençoe o ano de 2020 sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, aleluia. As palmas louvam ao Senhor. O silêncio já acabou.
Aleluia. Todos nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. 2019 foi um ano de aprendizado para todos nós, amém? E mesmo passando por tribulações, por momentos ruins, nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, amém? Só nós vamos ao Senhor. Say
sei que faltam poucos minutos para meia-noite, mas aquilo que o Senhor não fez, Ele pode fazer nesses instantes também. Não sei se tem alguém com fé aqui nessa noite. É um culto de agradecimento, amado. Agradeça. Amém. Você está aqui bonito hoje, cheiroso, cheirosa. Você está aqui cheio de fôlego para entrar em 2020 com toda a força. Isso é muita glória de Deus na nossa vida, amém? Ou só temos a agradecer nessa noite. Vamos declarar que o Senhor é grande, Ele é grande, Ele é grande. Declara na cidade do
Senhor nessa noite. Ao Senhor. Hoje de tarde eu pensava sobre essa letra do hino ser mudado, e talvez você cante muitas vezes os louvores, mas você não preste atenção na letra do louvor que você canta. E esse louvor que nós vamos cantar, ele começa: Ei Jesus, será que é pedir demais? Uma nova fome, uma nova paixão por ti. Aí ele diz assim: não é que eu não seja grato por tudo que tu tens feito em mim, mas o meu coração tem chorado por ti, meu coração tem clamado por ti. Aí ele continua: ser tocado pela tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por quem? Pela face de Deus eu anseio, é o meu prazer. Não é que nós não sejamos gratos por tudo que Deus tem feito, mas meu coração tem chorado por ti, meu coração tem chamado por ti. Então vamos entoar esse canto, mas preste atenção naquilo que você vai cantar, que você vai ver que tem muito mais efeito. Faça essa oração, que Deus possa te mudar, que Deus possa te transformar, que a glória dEle, que a presença dEle, que a face dEle possa transformar a tua vida. Aleluia! Oh Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nessa casa, Jesus. Oh, será que é pedir demais? Nova fome.
bons em louvar, mas nós vamos aprender a adorar a Deus ainda. Porque louvar é pelo que Ele faz, mas adorar é pelo que Ele é. Nós seremos verdadeiros adoradores. Nós conseguiremos romper na adoração ao ponto de não importa o que acontecer conosco, mas nós vamos continuar adorando. Essas canções que nós cantamos se tornarão verdade em nosso meio, em nossa vida, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores, os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Sejamos pessoas íntegras, corretas, que não estamos escondendo nada de Deus, mas que na verdade o que sai da nossa boca, o que está no nosso coração. Ó Deus, nos ensina a te adorar, Senhor, pelo que Tu és, não apenas pela Tua mão, ó Pai, pelo que Tu pode ser, ó Deus, mas pelo que Tu és. Ensina-nos, ó Deus, a sermos adoradores verdadeiros, aqueles que o Senhor procura. Se o Senhor procura porque está difícil, mas que o Senhor ache em nós essa graça, que o Senhor ache na unidade da fé, segue esses verdadeiros adoradores que são capazes de adorar em espírito e em verdade. Oh, aleluia, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pode ser sentado. Todo final de ano é o dia que nós mais fazemos promessas para Deus. É o dia que nós prometemos que vamos orar mais, que nós vamos ler a Bíblia toda, que nós vamos ler livros. Mas quando chega no término do outro ano, nós vemos que muito daquilo que nós prometemos nós não cumprimos. Mas graças a Deus que Deus é misericordioso e Ele nos dá mais uma oportunidade de estar diante dEle com um coração puro, com um coração limpo, para poder adorar. Com sua Bíblia assentado mesmo, um texto que todo mundo conhece de cor salteado, um texto que define talvez praticamente para muitos a Bíblia, que demonstra o amor de Deus para com a humanidade. Alguém sabe que texto é esse? Um texto que Deus demonstra o seu amor para com a humanidade. Onde está isso, irmãos? João 3,16. Abre sua Bíblia. O Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3. Versículo 16. Assim como a irmã disse e citou, vamos dizer todos nós no 3? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus bendito e poderoso, Deus de glória, Deus de poder, que a Tua palavra revelada venha diante de nós essa noite. Que o Senhor possa nos usar, ó Deus, que eu apenas seja um canal, ó Deus, daquilo que o Senhor quer falar, daquilo que o Senhor já vem falando comigo há alguns dias, ó Pai.
que eu apenas possa compartilhar com os nossos irmãos, que eu possa ser resposta de oração para os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Talvez para você que veio no domingo, vai achar que eu peguei a mensagem do apóstolo e copiei, acrescentei, tirei algumas coisas e estou pregando em cima daquilo que ele pregou. Depois que acabou o culto, eu cheguei e mostrei para ele muitas coisas similares, iguais. Esse texto, como você recitou, e para muitos, esse texto que nós acabamos de ler é talvez o texto mais completo que definiria o Evangelho. Para alguns, o coração da Bíblia, que resume a Bíblia. Talvez alguém possa dizer que esse é o versículo mais importante, que nós somos criados para Deus, e tudo que Deus fez foi para nós, que Deus é bom. Mas eu vou te provar que esse texto é um resgate. E se você foi roubado de Deus, eu quero dizer para você que você vai voltar para Deus hoje. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Só que Deus fez para nós, formação do homem. Versículo 8 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então Deus primeiro plantou, Deus primeiro criou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus criou um jardim primeiro. Jardim tem o que, irmãos? Flores, coisas belas, bonitas. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Olha só o que havia no jardim: ouro, pedras preciosas. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio, a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então Deus fez tudo de bonito, tudo de lindo, todas as riquezas estavam ali. Para quê? Para cultivar, para o homem manter aquilo ali e proteger, para ele guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Deus deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas, porém, contudo, todavia, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus colocou apenas uma exceção: ele poderia desfrutar de tudo. No dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor, ele prossegue dizendo: não é bom que o homem seja só. Ele viu que o homem estava sozinho, ele fez uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como esse chamaria o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava um auxiliador. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e ali se adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que Deus tomara ao homem transformou a mulher, e a trouxe e disse: homem, essa é afinal osso dos meus ossos
carne da minha carne, chamar-se-á, porquanto o varão foi tomado. Por isso deixou o homem pai e mãe, sua mulher, tomando um dos seus, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Então, nós lemos aqui que Deus criou o jardim. Deus fez aqui tudo bonito para que o homem cultivasse e guardasse tudo aquilo ali. Então, Deus preparou tudo de bom para o homem. Deus preparou tudo de bom para nós. Mas só que aconteceu algo que destruiu, que rompeu e quebrou essa aliança entre Deus e o homem. O que foi? Foi o pecado. Nós vemos que Deus deixou uma restrição: você pode comer de todas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Aí no capítulo 3 a gente entende, aí continua dizendo: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim não comereis, nem tocareis nele. Então, em que dele comerdes, os se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se então ambos os olhos, e percebendo que estavam nus, cozeram-se folhas de figo. Fizeram. E sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, mas agora passaram pela vergonha um do outro, porque eles desobedeceram a Deus. E nós entendemos e aprendemos que a essência de Deus é relacionamento. O que Deus quer de nós é se relacionar conosco. O que Deus espera de mim e de você é um contato que não tem mérito na questão que foi Eva ou que foi Adão, mas ambos comeram, essa é a verdade. E a partir desse momento, tudo aquilo que Deus criou de bom, tudo aquilo que Deus criou de maravilhoso, continua sendo maravilhoso, continua sendo bom, porque tudo que Deus faz é. Mas nós não vamos entrar nesse mérito, nessa questão, mas eu quero falar com você essa noite que o que nos afasta de Deus é o pecado. Então, como eu disse para você que esse texto de João 3,16 ele também serve como um resgate. Por isso que Deus levantou Abraão, depois levantou Isaac. Em Jesus nós somos reconectados de volta a Deus. Mas existe alguma coisa que nos afasta de Deus, não só naquele ato de Adão, mas o que continua nos afastando de Deus hoje são os nossos pecados. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo, vamos ler, irmãos. Para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus.
os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não use. Deus, muitas coisas têm nos afastado de Deus. Eu não sei você, mas muitas vezes eu tenho a sensação de que parece que o dia foi aumentado, mas na verdade não. Quando a gente olha para o final, parece que foi ontem os 12 dias de clamor do ano 2019. Já estamos terminando 2019, iniciando 2020. Mas uma ferramenta que Deus tem nos dado, que nós precisamos aprender a administrar. Eu falo isso para vocês, mas também isso serve para mim, que é o nosso tempo. Nós temos tido tantas atividades, irmãos, que quando a gente vai ver, a gente não consegue separar um tempo para Deus. A gente encontra tempo para tantas outras coisas, mas a gente não tem encontrado tempo. Um homem, você acha que Deus perdeu o prazer em se relacionar com você? Não. Tem alguma coisa errada, irmãos, que precisa ser consertada. A culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Você pode ter certeza disso. A culpa está no pecado que muitas vezes cometemos. Mas sempre existe o interesse de Deus de nos tomar de volta, porque nós somos sequestrados, irmãos, pelo pecado. Não estou fazendo uma meia-culpa aqui. Não é pelo pecado. Você comete pecado. É aquela história, né, o inimigo está furioso comigo, está roubando as minhas finanças. Meu cartão de crédito vem super alto. Então vamos lá, pega a fatura do seu cartão de crédito, vê quanto que o diabo gastou lá no seu cartão de crédito. É o diabo que gasta? É ele que vai no shopping, que compra coisas desnecessárias, que compra roupas desnecessárias? É ele? Não. É você que vai lá, é o inimigo que vai, meu irmão, ele que te digita a senha, né? Ele que te, o cartão não aguenta lá, você não pode ter uma maquininha que ele pula. Não, irmãos, não é assim. É você quem decide, é você quem escolhe. Satanás, ele na verdade, ele funciona como uma armadilha. Um caçador aqui, sabe, para que um animal chegue até uma armadilha, ele consiga entrar, tem alguma coisa que o atraia para aquela armadilha. E muitas vezes ele sugere coisas a nós, ele nos induz, mas ele não nos obriga a cometer o pecado. Ele não bota uma arma na nossa cabeça, nos obrigando a cometer aquele ato que a gente sabe que é errado, pois a verdade é que esse certo e errado é aquilo que vai nos afastar de Deus ou aquilo que vai nos aproximar de Deus. Então quem escolhe se afastar de Deus não é Deus que nos espere dele, somos nós que tomamos a decisão
só que ele fez, tendo cancelado toda anotação, toda escrita de dívida, que era contra quem? Nós. Mas eu não existia nessa época. Estamos falando de 2000 anos atrás, mas Cristo estava se preocupando conosco, comigo e com você, que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Isso nos fazia mal. Qual era o mal que isso nos fazia? De ficar afastado de Deus, de nos ficar distante de Deus. E o que ele fez? Removeu. Antigamente, irmãos, os pecados, eles eram apenas cobertos. Quando se oferecia sacrifício de animais, antigamente as pessoas não podiam ir diretamente a Deus, se levava um animal para que fosse morto, que fosse derramado sangue, para que os seus pecados fossem cobertos. Mas Cristo não cobriu os pecados. Olha o que a Bíblia diz: removeu. Ele arrancou, irmão, você não está entendendo, toda a dívida, toda a acusação, tudo aquilo que Satanás tinha contra você. Cristo, quando morreu na cruz, quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele removeu, ele retirou inteiramente, fazendo o que? Engravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicando os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ah, irmãos, Cristo pagou toda a dívida que era contra você. Cristo pagou com a sua própria vida tudo aquilo que existia contra você. E aí eu vou lá para aquela revelação que eu comecei lá no dia 15/12. Deus revela o seu imenso amor para com o seu povo, que existiu, existia e haveria de existir. Aquele foi um ato de um pagamento, de um resgate, através de Jesus Cristo. Deus trouxe de volta um homem para ele. Deus te trouxe de volta. Deus trouxe que havia sido quebrado